Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Espiritismo no século XXI. Me chamo Bruno Quintanilha e meu objetivo aqui será sempre compartilhar, refletir e estudar sobre espiritualidade e espiritismo, privilegiando o livre pensar, o diálogo, uma perspectiva humanista, leve e acolhedora. Vamos ao nosso episódio sobre mediunidade. Introdução à mediunidade. Na obra No Invisível, no seu capítulo 4, Leon Denis expressa que, abre aspas, o estudo da mediunidade prende-se intimamente a todos os problemas do espiritismo. É mesmo a sua chave, fecha aspas. Isto se deve ao fato de que toda a investigação iniciada por Allan Kardec e continuada posteriormente por vários outros pesquisadores, médiuns e estudiosos, tem a mediunidade não só como fagulha inicial, mas também seu principal instrumento. Sem mediunidade, não há contato com os espíritos desencarnados. Por sua vez, sem estes, suas percepções e relatos, não temos espiritismo. A mediunidade está para o espiritismo como o microscópio está para a biologia e a química. Sendo assim, compreender um pouco mais sobre essa faculdade humana é condição fundamental para entender mais sobre o espiritismo, mesmo que o indivíduo não seja médium. Aliás, é um erro muito comum entre os espíritas imaginar que o estudo da mediunidade cabe apenas àqueles que sentem e se comunicam com os espíritos. Houve e há médiuns nos mais diversos tempos, lugares, culturas e religiões. O espiritismo não os inventou, mas lançou o olhar sobre eles, tentando compreender racionalmente suas faculdades. As investigações espíritas buscaram fazer uma filtragem dos relatos e fatos mediúnicos, separando lendas, distorções, superstições e identificando fatos concretos, padrões, evidências, formulando assim explicações e hipóteses para os diferentes mecanismos e sutilezas da mediunidade. Dessa forma, julgo ser seguro afirmar que o espiritismo é um marco em relação ao estudo, compreensão e prática da mediunidade, contribuindo para, número 1, desmistificá-la e naturalizá-la enquanto uma faculdade humana e um fenômeno da natureza. Número 2, apontá-la como um instrumento de pesquisa científica e filosófica para investigar a hipótese da existência de um princípio inteligente que há em nós e que sobrevive à morte do corpo físico, continuando a existir num mundo espiritual. Número 3. Evidenciá-la como um instrumento de consolo e esperança, pois na medida em que pode corroborar a hipótese de que todos somos espíritos imortais habitando corpos mortais, ressignifica de forma radical nossa compreensão acerca da vida, da sociedade e do mundo. Número 4. Apresentar de forma simples, sistemática e didática para os médiuns formas de aprender a lidar de maneira saudável com o que sentem e percebem. Ciente dessas contribuições, cabe uma pausa importante para que possamos continuar avançando, que é definir objetivamente em que consiste cada um dos termos mais utilizados até aqui. Em se tratando de mediunidade, eu a definiria como uma capacidade humana de sentir e comunicar-se objetivamente com os espíritos. Em Diversidade dos Carismas, no capítulo 16, Hermínio Miranda aponta que a mediunidade é, abre aspas, um mecanismo delicado e ainda pouco entendido, que nos serve para manter um inteligente intercâmbio com os seres humanos que se acham do outro lado da vida. Fecha aspas. Outra forma de abordar a questão da mediunidade é tratar essa faculdade humana enquanto uma espécie de sexto sentido. Tato, paladar, olfato, visão e audição são sentidos que nos permitem perceber um pouco do mundo material. Já a mediunidade seria um sentido psíquico que possibilita perceber um pouco do mundo espiritual. Se a mediunidade é a faculdade, a capacidade, o sentido, chamamos seu portador, no espiritismo, de médium.
No item 159 de O Livro dos Médiuns, Kardec define médium como, abre aspas, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva, fecha aspas. Por sua vez, Palhano Júnior, no capítulo 6 de Transe e Mediunidade, escreve que, abre aspas, de ordem geral, todos os homens emitem e recebem ondas mentais. Cada um estabelece intercâmbio mental de acordo com a frequência de suas ondas mentais, que por sua vez obedece ao campo de interesse no qual a mente se localiza. O médium é justamente aquela pessoa que consegue captar, decodificar e transmitir as ideias e os sentimentos que recebe. Fecha aspas. Já Leon Denis, em No Invisível, coloca que, abre aspas, o médium é o agente indispensável com cujo auxílio se produzem as manifestações do mundo invisível, fecha aspas. Junto a essas definições iniciais, é importante apontar que a mediunidade, ou seja, a percepção e comunicação com os espíritos, pode ocorrer por meio de múltiplas formas ou canais, como, por exemplo, visão, audição, escrita, incorporação, intuição e etc. Há médiuns que apenas perceberão os espíritos por meio da audição, outros somente por meio da visão. Outros, ainda, por meio da incorporação, da escrita ou da intuição e assim por diante. Cabendo observar também que a mediunidade não significa perceber e comunicar-se com espíritos o tempo todo, em qualquer lugar e situação. Essas definições são relativamente difundidas não somente no meio espírita, como também na cultura popular, em filmes e mesmo em outras religiões, ainda que, por vezes, adotando outros nomes, nuances e entendimentos. Entretanto, cabe apontar que o contato entre o médium e um espírito não é algo semelhante a uma mera ligação telefônica em que efetuamos contato no momento que queremos, onde desejamos e da forma que escolhemos. Em se tratando de mediunidade, muitas vezes o sinal é fraco, a voz do interlocutor não é nítida e as ideias que você gostaria de passar chegam de forma fragmentada e imperfeita. Embora a existência dos espíritos, a imortalidade da alma e o contato mediúnico sejam uma realidade na ótica espírita, este último, o contato mediúnico, se reveste de sutilezas, nuances e complexidades que, em minha impressão, a maior parte dos indivíduos simplesmente ignora. Hermínio Miranda ressaltará isso no capítulo 13 de Diversidade dos Carismas. Abre aspas. Na realidade, porém, o médium é muito mais do que um telefone, um teletipo ou um transmissor de rádio ou TV, porque, por mais passiva que seja a sua postura, é sempre um ser pensante, dotado de livre-arbítrio, condicionado ao seu grau de cultura e evolução, de moral e inteligência, de fidelidade ou dedicação, de harmonia ou desarmonia íntimas. Dessa forma, o pensamento que ele recebe da entidade manifestante acaba retocado com um tom mais leve ou mais carregado de seu próprio colorido pessoal. Um dos eminentes pesquisadores ingleses desencarnado, empenhado em transmitir seu pensamento através de um médium e dos bons, ficou impressionado ante as dificuldades que teve de enfrentar. Disse que era o mesmo que falar através de uma grossa placa de vidro a uma secretária meio surda e não muito competente. Fecha aspas. E aí, mais adiante, abre aspas. Ele poderia ter acrescentado que, quase sempre, o vidro está meio sujo, o colorido é muito forte, ou há um barulho terrível do lado do médium e coisas assim.
Como um aparelho transmissor, o médium também está sujeito a períodos tempestuosos, estática emocional, defeitos técnicos, antena quebrada ou fora de posição, circuitos internos deficientes. Fecha aspas. O caso do espírito irmão Jacó representa outro exemplo a respeito dessa complexidade do intercâmbio mediúnico. Sendo espírita enquanto encarnado, ele esperava que após sua morte conseguiria retornar e facilmente estabelecer contato por meio da mediunidade. Após desencarnado, ele visita espiritualmente os trabalhos dos quais Chico Xavier fazia parte e busca tentar iniciar algum tipo de contato mediúnico. Isso está relatado no livro Voltei, pelo médium Chico Xavier. Abre aspas. Rompia as conveniências e pedia colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava. Não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Lembrei-me, então, imperfeito e egoísta que ainda sou, de André Luiz. Ele não fora espiritista. No entanto, começara de pronto o noticiário do outro mundo. O diretor, liberal e compreensivo, mergulhou em mim os olhos penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas do meu coração e, sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou humilde. Não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disto, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Fecha aspas. A médium Ivone Pereira, por sua vez, narra caso similar em que um de seus livros iria ser transmitido inicialmente pelo espírito Vitor Hugo. Entretanto, este encontrou dificuldades de afinidade que requeririam um preparo e trabalho maior entre espírito e médium. Sendo assim, Vitor Hugo repassa a incumbência de transmissão da história para o espírito Charles, que possuía não só mais afinidade, como maior experiência de trabalho mediúnico com a médium. Abre aspas. Para usar o termo utilizado por Oliver Lodge na obra Raymond, Leon Denis foi o controle desse livro, Memórias de um Suicida. Ele tem sido o controle dos meus livros, assim como Charles foi do meu livro Amor e Ódio em relação a Vitor Hugo. Foi o controle do Charles, porque quem contou aquela história foi Vitor Hugo. Vitor Hugo não quis escrever comigo. Charles me apresentou como candidata a escrever aquela história de amor e ódio, pois aquilo foi verdade. Eu vi perfeitamente o Vitor Hugo. Ele me examinou muito. Depois virou-se para o Charles e disse assim: Não, ela me daria muito trabalho para prepará-la como eu desejo. Escreve você, que conhece a história e tem ascendência sobre ela. E começou a contar a história. Fecha aspas. Isso está no livro de entrevistas da Ivone Pereira, intitulado Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Kardec, em O que é o Espiritismo, reforça essa perspectiva acerca da afinidade como elemento fundamental para a comunicação mediúnica. Abre aspas. Item 62. As comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Cada médium é, assim, mais ou menos apto para receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou tal espírito, podendo ser bom instrumento para um e péssimo para outro. Resulta daí que, se achando juntos dois médiuns igualmente bem dotados, poderá o espírito manifestar-se por um e não por outro. Item 63. É um erro acreditar-se que basta ser médium para receber, com igual facilidade, comunicações de qualquer espírito. Não existem médiuns universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médium que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar uma pianista a tocar violino,
supondo que, por saber música, pode ela tocar qualquer instrumento. Item 64. Sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros, sempre prontos a manifestarem-se, e que pouco se importam com a verdade. Item 65. A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium com que estão mais habituados. E também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. Fecha aspas, mais uma vez, isso está em O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Suponhamos um médium que seja assumidamente racista. Como um espírito de um indivíduo que foi negro e escravizado em sua última encarnação irá se comunicar por este médium? Não há afinidade mínima. Haverá mesmo repulsa entre ambos. Se eles não iriam interagir um com o outro enquanto encarnados, muito menos o irão fazer enquanto desencarnados ou mediunicamente. Como o espírito de alguém que foi gay ou transexual em sua última encarnação irá, de forma similar ao exemplo anterior, conseguir estabelecer comunicação produtiva com um médium homofóbico e transfóbico. O espírito de uma mulher que foi e é livre, autônoma, crítica, intelectual, artista, irá conseguir escrever um livro de poesias por meio de um médium machista e violento? É preciso urgentemente humanizar o mundo espiritual. Fatos que não se dariam entre nós encarnados também não se dariam entre os desencarnados. No fim das contas, somos todos espíritos, apenas com a diferença de que alguns se encontram temporariamente num corpo de carne e outros não. Darei outros 2 exemplos concretos acerca da questão da afinidade e o papel que esta desempenha na interação e trabalho entre 2 indivíduos. É muito provável que durante a trajetória na escola, universidade ou trabalho profissional, tenhamos que desempenhar algumas vezes, ou várias, trabalhos em grupo. Suponhamos que eu esteja na primeira semana de aula na faculdade. Ninguém conhece ninguém e teremos que fazer um trabalho em grupo. Estes serão formados de forma aleatória, devido ao fato de os estudantes da turma ainda não se conhecerem entre si. As chances de haver dificuldade na organização e na confecção dos trabalhos serão grandes, pois os integrantes precisarão se conhecer, saber como cada um pensa, articular-se entre si, fazer escolhas, definir prioridades, harmonizar diferenças e etc. A depender do grupo, há, inclusive, o risco do trabalho nem conseguir ser feito. Há a grande possibilidade de sair mal feito e uma reduzida chance de sair bom. Entretanto, com o passar dos semestres, a turma vai se conhecendo, os grupos vão se rearranjando segundo afinidade e, com novos trabalhos em grupo a fazer, os indivíduos vão se acostumando a trabalhar entre si e, certamente ao longo dos semestres, a qualidade dos trabalhos irá melhorar. Um segundo exemplo é relativo a um time de futebol. Reunir 11 jogadores de linha, mais 11 reservas, mais um técnico, mais toda uma comissão técnica em torno de um projeto em comum não é tarefa simples. No entanto, suponhamos que todos esses indivíduos conseguiram, ao longo de 1 ano de trabalho, durante a temporada, adquirir entrosamento, vínculos e, dessa forma, melhorar muito seu desempenho esportivo. Ao final do ano, entretanto, alguns jogadores e membros da comissão técnica saem do time e outros chegarão para substituí-los. É óbvio que será necessário mais tempo de trabalho para integrar esses novos membros ao grupo, aos seus métodos de trabalho e, mesmo assim, nada garante que a nova configuração do time irá render como a anterior. São 2 exemplos simples, recorrentes no mundo material em que vivemos. A comunicação mediúnica parece se tratar de algo similar, porém com um componente extra de dificuldade, que é estabelecer uma interação de trabalho e comunicação entre um vivo e um morto.
Dois indivíduos complexos, com suas histórias, preferências, preocupações, personalidades, habilidades, limitações e rotinas que podem ser completamente diferentes. A mediunidade é essa simbiose temporária, esse atravessamento de um ser humano complexo, vivo, por outro ser humano complexo, morto. Hermínio Miranda tem boa metáfora sobre esse processo no capítulo 13 de Diversidade dos Carismas. Abre aspas. Voltemos à nossa imagem colorida. Se o pensamento do espírito desencarnado comunicante fosse azul e o do médium fosse amarelo, a mensagem não poderia fugir a uma tonalidade esverdeada. Fecha aspas. Ou seja, o produto final da interação mediúnica, que é uma mensagem, nunca será 100% aquilo que o emissor, espírito desencarnado, queria que fosse. Pelo simples fato de que a mensagem precisa passar por outro indivíduo, um espírito encarnado, num outro plano da vida. A mensagem final será sempre uma soma entre o colorido do espírito e o do médium. Voltemos a Hermínio Miranda. Abre aspas. Como ficou dito a Lures, no meu entender, não há fenômeno mediúnico puro, pois haverá neles sempre um inevitável componente anímico. A razão é simples, direta, objetiva e irrecusável. A comunicação mediúnica só se torna possível quando o espírito se utiliza de um companheiro encarnado, ou seja, de uma alma, ânima, espírito encarnado, como a conceituaram os espíritos, fecha aspas. Levar isso em conta no estudo e prática da mediunidade é fundamental. Poderá haver situações em que o médium consiga diminuir seu matiz na mensagem, mas ele jamais irá eliminá-lo. Assim como haverá situações em que o matiz do médium na mensagem será mais forte que o do espírito. E, por sua vez, pode haver situações em que nem espírito exista na comunicação e o médium não esteja necessariamente atuando de má fé. Abre aspas. Calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. É quase impossível impormos nossa individualidade completa. Fecha aspas. Isso está no livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier. É como se a comunicação mediúnica fosse a brincadeira do telefone sem fio, em que uma mensagem é criada e, em seguida, é repassada entre vários indivíduos ao pé do ouvido, sem repeti-la. Depois de passar por 15 indivíduos, ela chega ao final, quase sempre, bastante diferente em relação à sua versão original. A mediunidade é uma espécie de telefone sem fio infinitamente mais complexo e difícil. Noutra perspectiva, é possível afirmarmos que as comunicações mediúnicas se estabelecem num regime de coautoria. Logo, os livros em que Chico Xavier serviu como médium possuem um autor desencarnado e um coautor encarnado. Reforça essa noção de coautoria o fato de que o mesmo livro que foi ditado a Chico, se fosse ditado a Ivone, com certeza sairia diferente. O tanto, não sabemos, mas com certeza diferente. E é importante reforçar que isso não ocorre por má fé do médium, mas pelos próprios mecanismos e limitações da mediunidade. Os espíritas do século XIX já estavam plenamente cientes disso, conforme Leon Denis atesta em No Invisível, abre aspas. O mais importante no exame dos fenômenos é distinguir a parte que é preciso atribuir ao organismo e à personalidade do médium e a que provém de uma intervenção estranha, e determinar em seguida a natureza dessa intervenção. Fecha aspas. Importante observar a necessidade de uma postura equilibrada nesse assunto, com cuidado para não recair num ceticismo radical e absoluto acerca da mediunidade, mas também para não incidir numa credulidade passiva e acrítica. Tenho para mim que há evidências robustas o suficiente para considerar a mediunidade e a continuidade da existência de nossas consciências após a morte do corpo físico como fatos concretos, o que não significa que ainda não precisemos continuar estudando e que não tenhamos mais questões ou dúvidas a serem respondidas.
O que precisamos é buscar entender melhor a mediunidade, continuando a pesquisá-la, humanizando médiuns e nos apropriando do espiritismo de uma forma aberta, crítica e dialógica. Mediunidade é uma faculdade humana e o médium é um ser em evolução como qualquer outro, com talentos, mas também dificuldades, limitações. Santificar ou idolatrar médiuns é erro que o próprio Kardec já advertiu em O Livro dos Médiuns. Abre aspas. Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito. Ah, bem sabeis que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estariais nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Fecha aspas. Que o espiritismo seja simultaneamente ferramenta de pesquisa, esclarecimento, consolo, esperança e transformação, e que a mediunidade seja compreendida enquanto complexo e multifacetado instrumento de interação entre os dois planos da vida. Aqui vão os meus agradecimentos à revisão de texto pela Renata Strino e também às artes feitas por ela. Gostaria de lembrar também que este conteúdo em áudio está disponível em formato de texto. O link para acessá-lo está na descrição do vídeo, no caso do YouTube. Caso prefira também, basta me enviar um e-mail para brunolquinta@gmail.com e retorno com o PDF. Um grande abraço.